Olá pessoal, sou o professor Ricardo, professor de matemática, e estou aqui para a gente dar início a essas nossas aulas remotas. E para começar, vamos falar sobre razão e proporção. Então, a razão e proporção são conteúdos que estão relacionados a frações e divisões. A razão é a comparação entre duas grandezas diferentes. Então, como vocês podem ver aqui, eu tenho uma grandeza A e a grandeza B. E eu as escrevi em formato de fração. E eu posso ler da seguinte maneira: A está para B. Eu também posso escrever nesse outro formato aqui, ó, A2.B, que também é uma divisão. E o que vem primeiro, a grandeza que vem primeiro, eu vou chamar de antecedente. Então, existe uma ordem das grandezas. A que vem primeiro eu chamo de antecedente e a que vem depois eu chamo de consequente. Então, razão é isso, é você comparar duas grandezas, como eu fiz aqui. Estou comparando a grandeza A com a grandeza B. Como a grandeza A vem primeiro, eu chamo de antecedente. Como a grandeza B vem depois, eu chamo de consequente. E eu tanto posso colocar em formato de fração, como também nesse formato aqui, dois pontinhos que ambos representam divisão. Aqui tem um exemplo. A gasolina vendida nos postos de combustível é misturada com uma certa quantidade de álcool e, para que não traga dano aos carros, a quantidade de álcool deve ser no máximo de 1/4 do total de combustível. Então, eu tenho aqui esse recipiente e nesse recipiente eu dividi em 4 partes. Se aqui estou dizendo que a quantidade de álcool deve ser no máximo 1/4, então eu divido o recipiente em 4 partes iguais e 1/4, ou seja, uma dessas partes vai estar contendo álcool. As outras 3 partes vai estar contendo a gasolina. Então, nesse caso aqui, eu tenho esse recipiente contendo 4 litros de combustível e foi totalmente dividido em 4 partes, onde cada parte vai ter 1 litro. Então, essa parte reservada vai conter 1 litro de álcool e as outras 3 partes contém cada parte 1 litro de gasolina. Logo, 3 litros de gasolina e 1 litro de álcool. Segundo exemplo, se um mapa apresenta a escala 1/100, então a gente pode representar da seguinte maneira. A gente vai compreender o que significa essa escala. Então, olha só, todo mapa ele possui uma representação, que essa representação em formato de razão vai nos dizer, vai no caso comparar a distância no mapa com a distância na vida real. Então, a escala nada mais é do que a distância no mapa com a distância na vida real. Então, se no mapa está 1/100, significa que é 1 centímetro que equivale no mapa e 100 centímetros na área real. Essa é uma comparação, é mais uma razão. No exemplo 3, a gente vai ter o seguinte: em uma classe há 15 meninos e 20 meninas. Qual é a razão entre o número de meninos e o número de meninas dessa classe? Então, primeiro, quem veio ser citado nesse exemplo foi o número de meninos. Então, a gente tem uma ordem a obedecer. A ordem das grandezas, que no caso quem veio primeiro é chamado de antecedente, quem vem depois é chamado de consequente. Então, como primeiro foram citados os meninos, então os meninos são os antecedentes e as meninas consequentes. Logo, montando a nossa razão, a gente vai ter essa fração aqui, 15/20. 15 é o número de meninos, 20 o número de meninas. Só que essa fração ela pode ser simplificada. Então, eu posso reduzir essa fração. Reduzir a fração é encontrar um número que este número divida tanto 15 como 20 ao mesmo tempo. E no caso, esse número é o número 5. Então, eu posso dividir 15 por 5, que equivale a 3, e eu posso dividir 20 por 5, que vai equivaler a 4. Então, a fração 15 por 5 eu reduzi para 3/4. Ou também posso escrever dessa maneira, 3 dividido por 4. Então, essa é a razão de meninos para meninas, que significa que a cada 3 meninos existem, nesse nosso exemplo,
4 meninas. A razão 3 para 4. Agora vamos falar sobre proporção. Proporção é a igualdade entre duas razões. E para comparar essas razões, a gente vai utilizar a propriedade fundamental da proporção, que diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, os extremos são essas grandezas que ficam aqui, ó, localizadas na parte extrema mesmo. Então, o A e o D representam os extremos, assim como o B e o C representam os meios. E quando a gente fala do produto, a gente está falando da multiplicação desses extremos e desses meios. Então, nessa igualdade aqui, a gente tem duas razões. Nós temos aqui a razão A para B e nós temos a razão C para D. Então, a gente está igualando essas duas razões. Nesse caso, A está para B, assim como C está para D, dessa maneira que a gente lê. E a gente multiplica A por D e multiplica B por C. Então, A está para D, assim como, que é sinal de igual, B está para C. Então, aqui um exemplo. Exemplo 1. 6 e 10 são proporcionais a 15 e 25. Então, para a gente saber se são proporcionais, a gente vai montar essas duas razões. Então, a primeira razão, 6 e 10, ou seja, 6 está para 10, assim como 15 está para 25. Lembrando sempre da nossa ordem. Então, a ordem dos antecedentes e consequente. Então, nós temos aqui o 6 e o 25 sendo os extremos, o 10 e o 15 sendo os meios. Então, a gente multiplica os extremos e multiplica os meios. 6 multiplica por 25, que são os extremos, igual a 10 vezes 15, que são os meios. 6 vezes 25 dá 150 e 10 vezes 15 também dá 150. Então, a gente conclui que 6 e 10 são proporcionais a 15 e 25, pois obtiveram resultados iguais. Próximo exemplo. João, que é pedreiro, decidiu que a razão entre suas horas de trabalho e suas horas de descanso deve ser de 4/5. Se ele trabalhar 8 horas sem parar, quantas horas poderá descansar? Então, novamente, a gente vai equivaler-se à ordem de proporcionalidade, que no caso é o antecedente e o consequente, e a gente vê que trabalho é o antecedente, pois vem primeiro, e o descanso é o consequente. Então, montando aqui as nossas razões, a gente tem 4/5, que é a nossa primeira razão. Então, 4 está para 5, assim como 8 está para x, é a nossa segunda razão. O 8, que é o número de horas, e está para x. X é o número de horas que ele ainda não sabe que poderá descansar. O número de horas que poderá descansar. Como ele não sabe, representa por x. Então, é o número desconhecido que a gente vai descobrir. Então, a gente tem essas duas razões e a gente calcula a proporção, multiplicando o produto dos meios pelos extremos. Então, 4 vezes x e 5 vezes 8. Então, 4 vezes x dá 4x, é igual a 5 vezes 8. 5 vezes 8 dá 40, então fica 4x igual a 40. Eu preciso deixar o x sozinho, então tenho que passar o 4 para o outro lado. Como ele está multiplicando x, ele vai passar dividindo. Então, x igual a 40 dividido por 4, e 40 dividido por 4 equivale a 10. Então, x é igual a 10. Ou seja, a gente tinha duas razões, igualou essas razões, e aí fomos calcular a proporção. E notamos que o que apareceu aqui foi uma equação do primeiro grau. E ao resolver a equação do primeiro grau, encontramos o número de horas, a quantidade de horas que ele poderá descansar. Que nesse caso, ele poderá descansar 10 horas. Foi o número obtido. Temos aqui o exemplo 3. Para fazer um suco de uva, misturamos suco concentrado e água na proporção 2 para 5.
Quantos copos de água deverão ser misturados em 6 copos de suco concentrado? Então vamos lá. O antecedente é o suco e o consequente é a água. Lembrando que antecedente é o que vem primeiro. Ó. Suco vem primeiro e água vem depois. Então suco é o antecedente, água o consequente. O suco 2, a água 5. Então nós temos a primeira razão, 2 para 5. Está para, que é o sinal de igual, 6 para x. X porque é o valor desconhecido. Quantos copos de água deverão ser misturados em 6 copos de suco? Então, como eu não sei, coloca x. E aí a gente faz de novo o produto dos meios pelos extremos. Então, nós vamos fazer 2 vezes x e 5 vezes 6. 2 vezes x é igual a 5 vezes 6. 5 vezes 6 dá 30, então 2x é igual a 30. Passa o 2 que está multiplicando x para o outro lado, ele vai passar dividindo. Então fica x igual a 30 sobre 2. E 30 dividido por 2 dá 15. Então x é igual a 15, ou seja, devem ser misturados 15 copos de água. Então essa foi a solução para o nosso terceiro exemplo. Bom, e é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa primeira aula remota. Vou estar aberto para dúvidas e aguardem nossas próximas observações.